Tá aí, 3 Aí, horas, aí, tudo 4 bem. minutos. Entramos no ar, Rafa, entramos no ar. Entramos, é Nessa isso aí. sexta-feira, 14 de agosto, eu estou atualizando aqui rapidamente a nossa temperatura. Temperatura em Rio Grande de 14 graus, sensação térmica um pouquinho abaixo dos 12, 11,8, e a umidade relativa do ar, 84%. A informação do site RG Pilots, da praticagem da Barra do Rio Grande. Uma boa tarde a todas e todos, boa tarde aos colegas que produzem, colocam no ar, junto aqui comigo, o Paralelo 30, Márcio Oliveira, Rafael Viana, e boa tarde também às nossas convidadas de hoje. Estão aqui com a gente Andréa Rosa, do CEPERS, Doris Nogueira, CNTE, e Márcia Pierre, da Aprofurg. Estas 3 mulheres vêm representando categorias de trabalhadoras e trabalhadores em educação, mais especificamente na edição de hoje, professoras e professores que atuam na área da educação nas 3 esferas, né? Temos aqui representação da esfera municipal, de professoras e professores, também da esfera estadual e também da esfera federal, né? Então, agradecer já a elas e vou fazer aqui o que me comprometi a fazer, Doris, que a gente estava aí na produção durante a semana e falando com a Andréia, também com a Suzy, que neste momento a gente sempre brinca, né, Suzy barra Doris, acho que eu lancei essa tendência, e a Suzy está atualmente na coordenação do Sinterg, né, que é o sindicato que representa a categoria de trabalhadores em educação no município do Rio Grande, e a Suzy, como também as outras pessoas que integram a coordenação, estão, como vocês também estão, com reuniões até, né, desde as 7 da manhã até não sabemos que horas da noite, né, precisando correr para tomar uma água, né, ou ir ao banheiro, entra numa reunião, sai dela e já vai para outro link, enfim, e a Suzy e a coordenação do Sinterg estão em uma outra reunião, e conversando com a Suzy, perguntei a Doris, não está atualmente na coordenação do Sinterg, mas é categoria, né? É categoria, está na CNTE, representando a CNTE, e a Suzy me disse, mas é óbvio que a Doris pode, só tem que ver se ela não vai estar numa reunião, né? E a Doris prontamente se ajustou, estava sim junto com a André numa reunião, mas conseguiram se ajustar e vir para cá participar com a gente. Então, a Suzy me pediu, só justifica, por favor, a minha ausência, porque a gente sabe que é importante, sim, né, para quem está representando as categorias, estar presente nesses espaços, né? Então, estou justificando a ausência da Suzy aqui e dizendo que ela está muito bem representada, obviamente, né? Aliás, eu queria saber uma coisa, diz que houve um concurso fotográfico para escolher a foto da Doris para a chamada de ontem, né? Eu recebi uma série de fotos, né? Nada, mentira Inclusive dele, elencadas por qual era a melhor e tal. mentira dele, Doris. Como é que foi esse processo aí, Doris? Me explica. Que coisa séria esse guri, mas Doris, olha aí. eu tenho que me manifestar antes do tempo, né, seu Rafael? É que assim, quando a pessoa não é muito, muito, muito fotogênica, a pessoa tem que ficar escolhendo assim entre Ah, tá 200 querendo fotos e elogio. uma. Tá, Rafa? Então foi esse o debate. Eu disse para a Deca, por favor, escolhe uma fotinha assim, mais ou menos. Eu já disse para ela que qualquer foto lhe cairia muito bem. Fosse glamourosa pro cartaz, só que eu quero te dizer. São os olhos são os olhos de amigos, né? Olhos de amigos é isso, né? Coisa linda. Olha aqui, vou dar uma boa tarde, né? A Doris já veio, o Rafa já te chamou, né? Vou dar uma boa tarde, boas-vindas para vocês três e trazer já então a Andréia e a Márcia, por favor, para dar uma boa tarde e agradecer muito a disponibilidade de vocês para estar aqui, viu, gurias?
abrir eu aqui, vamos na ordem alfabética, Márcia. Então, boa tarde, Deca, Rafa, Marcinho. Não tinha te visto mais, né, Márcia? A gente só se fala. Márcia, Doris, e a todos que nos assistem, né? Quero agradecer mais uma vez ao Paralelo pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Infelizmente, a conversa tem, né, poderia ser só de coisas boas, mas não é, né? A gente tem muita demanda aí, muita coisa para conversar, muita coisa nos afligindo e afligindo a comunidade. Então, por isso que a gente está aqui. Então, é importante, então, nessa sexta-feira, quero agradecer a oportunidade. A gente está aqui conversando sobre educação, um tema sempre importantíssimo. Boa tarde também a todas e a todos. Boa tarde às companheiras de luta que a gente se encontra normalmente, né, nas reuniões, nas manifestações, e agora, né, nesse formato online. Boa tarde a Deca, ao Márcio, Rafael, obrigado pelo convite. Como bem disse a Andrea, né, são muitas as questões para a gente poder conversar nesse momento, que é muito difícil, né, e que a gente precisa estar com muita tranquilidade para fazer e discutir as pautas que são tão importantes para nós, e no caso, a educação, né. É isso, gurias. Agradecer muito vocês e ouvindo a fala inicial de vocês, fiquei pensando aqui, nós temos, nessas 3 esferas, municipal, estadual, federal, quando a gente fala em educação pública, obviamente, a gente precisa olhar para quem está na gestão, né, no momento, no contexto, né. Nós temos 3 realidades diversas, né. A esfera municipal tem na gestão a esquerda, a esfera estadual tem na gestão a direita, que a gente também está, acho que, revendo todos os nossos conceitos, né, de onde colocar né, os partidos e as representações políticas, e a esfera federal tem na sua representação a extrema-direita, né? Acho que, enfim, várias pessoas podem discordar dessa divisão que fiz, mas acho que para a gente conseguir entender um pouco da situação, né, dessas 3 esferas no âmbito da educação pública, a gente precisa sempre olhar para isso, né? Quem faz a gestão da educação pública, né? Para a gente conseguir entender, e a gente sabe que, obviamente, a cidade do Rio Grande, o governo do Rio Grande do Sul, não vivem numa bolha e não estão descolados da realidade de quem faz a gestão em âmbito federal, né? Isso a gente pode pensar nisso quando a gente fala na situação da pandemia, né? Que a gente vê que muitos municípios e estados não conseguem gerenciar de uma maneira diferente, porque o governo federal determina ou deixa de determinar algumas questões fundamentais, né? Mas acho que para começar a gente pode ir por aí, né? E entender que tem questões bastante diversas, né? Na forma de fazer a gestão da educação pública nessas 3 esferas, e que isso está ligado, sim, à forma de gestão, ao projeto político de educação, né, dessas 3 gestões eleitas. Não sei quem quer começar, daqui a pouco a Doris, vamos começar pelas esferas, quem sabe, pode ser, e Marcinho e Rafa, vocês fiquem muito à vontade, tá, para enfim, me interromper ou trazer questionamentos de vocês. Eu tô meio off ali, que eu tô nos bastidores aqui. Não, tá ótimo, Rafinha. Não, eu depois, na sequência, eu tenho outra pergunta, mas o tempo não é longo, né? Porque essa 1 hora parece que é longa, mas é voando. Mas aí depois eu falo. Vamos deixar as gurias falar, que elas é que são nosso principal. Pode começar por aí, né? Qual é a realidade em Rio Grande? Sei que a Doris né, também consegue olhar para a questão nacional, né? Mas a realidade em Rio Grande. Nós temos um decreto municipal que garante que até 31 de agosto não há a retomada das aulas
presenciais. E, obviamente, a única preocupação de quem trabalha com educação não é apenas a retomada presencial das aulas. Tem uma série de outras questões envolvidas aí no debate, né? Então, se tu quiser trazer um pouquinho, Doris, depois a gente passa para a Andréia e para a Márcia, pode ser? Claro, pode ser, sim. Primeiramente, uma boa tarde às minhas colegas que estão aqui dividindo o espaço do programa comigo, a Andréia, a Marcinha. Obrigado, Deca, pelo convite. Um beijão para o Márcio, para o Rafa, né? Que eu já comecei aquela hora com a função da foto, né? Agora, oficialmente, meu boa tarde. Boa tarde a todas e todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo. Se fosse presencial, nós estaríamos saboreando, não é, Andréia, aquele rico cafezinho, né? Mas como, né, os novos tempos, né, nos impõem essa forma agora aqui de comunicação, eu fico muito feliz de estar participando aqui, né, com vocês. Mas a gente tem que estar olhando o chimarrão da Deca, né? Porque eu também não fiz o meu chimarrãozinho, né? Eu sempre gostei muito, né, de vir no paralelo, falar sobre educação. Na verdade, eu gosto de educação porque eu sou professora desde que eu me conheço a minha vida toda, né? Então, para mim, é uma grande alegria sempre debater e falar sobre educação. Porque falar sobre educação é tu falar sobre amor, né? É tu falar sobre acolhimento, porque a escola é isso. E eu confesso que nesses tempos de pandemia, para mim, está sendo muito pesado, assim, né? Um pouco sofrido essas questões por conta de todos os ataques que a gente vem sofrendo, né? E por todo esse desgoverno que a gente tem aí a nível nacional, porque, na verdade, a gente não tem o ministro da Educação, a gente não tem o MEC, né? A gente não tem diretrizes para a educação, seja ela básica, seja a educação a nível superior. Então, a gente faz essa luta nas instâncias em que nos compete, né? E agora, o mais preocupante, diante de todos esses ataques, Deca, que a gente tem sofrido, né, que é a função da aprovação do Fundeb, que foi uma guerra muito grande na Câmara dos Deputados, que agora está indo para o Senado também. Eu já aproveito e faço o chamamento das colegas assistindo, para que a gente mantenha a nossa pressão virtual, porque o Fundeb ele entra no Senado, bem provavelmente entre o dia 18 e 21, então é importante que a gente mantenha essa mobilização virtual, né? Então, além desse tema além de outras questões também, nós temos um projeto na Câmara que está tramitando muito preocupante, que ele tira o ganho real do piso, né? A partir desse projeto ser aprovado, os professores, os trabalhadores em educação terão o piso reajustado somente pelo INPC. Então, com isso, tu perde o sentido, né, da lei do piso. Diante de todos esses ataques, surgiu mais um agora, que é a questão, em meio ao ápice da pandemia, alguns municípios, alguns estados determinam o retorno às aulas presenciais, né? Então, é uma questão que a gente tem debatido muito, com muita preocupação, e a preocupação não é somente dos educadores, né, de toda a comunidade escolar, pais, trabalhadores, né, porque em meio de uma pandemia, e não é só aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, o governador faz aquela declaração infeliz de retorno às aulas com data, mas acompanhando a situação do Brasil em outros estados e em outros municípios, né. Nós temos o exemplo do Amazonas, que voltou com as aulas, né? E no Amazonas não tem curva decrescente nenhuma da pandemia. Mas trazendo aqui para o nosso município, Deca, dizer aos nossos colegas, aos nossos ouvintes, não tem retorno presencial às aulas. Não se trabalha com essa possibilidade no momento. Nós temos um decreto que até o dia 31 garante, né, o não retorno às aulas, mas nós não trabalhamos com essa possibilidade, e isso já foi explicitado
tanto pelo secretário de Educação, como por outras pessoas, né? O que nós temos é um retorno, nós retornamos de forma remota, agora o dia 10, com algum segmento, com os 9º anos, com os 5º anos e com a etapa da EJA, que é fundamental. Por que nós retornamos também? Né? Porque nós não podemos ficar com um descompasso muito grande entre os calendários da rede municipal e da rede estadual. Porque a rede estadual, e a Andrea coloca bem melhor do que eu essa questão, já retornou, né, de forma remota as atividades. E nós, no município, não poderíamos ficar, até porque os nossos estudantes do 9º ano, eles vão para o ensino médio, eles vão para o estado. O ideal seria, o que seria o ideal? Que nenhum município, que nenhuma escola municipal ou estadual voltasse em tempos diferentes. Mas, para isso, nós teríamos que ter um MEC. E nós não temos um MEC. Nós não temos um governo federal. Né? Então, questões um pouco que eu trago para o começo da nossa conversa, né? Que eu acho que o principal agora é essa questão do retorno presencial às aulas, que é o mais urgente. E eu acho que, para variar, eu já falei demais, se tivéssemos presencial, a Andrea já teria me cutucado por baixo da mesa, né, o ADECA, e a gente segue conversando, né. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre como é que está se dando essa dinâmica, né, no município. Bem importante isso. Vou trazer aqui o pessoal sempre muito atento do Epicentro da Caralha, registrar que eles estão aqui com a gente, colocá-los aqui na tela, e até não sei se é o Ricardo que está ali, ele diz salve, salve, boa tarde, e aí ele dá um toque, eu estava atenta, conseguindo te ouvir, Doris, mas com algum chiado, só que no momento que eu abri o meu microfone e falei contigo, parece que melhorou. Acho que pode ter mais a ver com conexão de internet do que com algum problema no teu microfone, porque um pouquinho antes da gente entrar, estava tudo muito ok, né? Estava com um chiadinho, às vezes dando uma travadinha, mas deu para entender bem o que tu estava falando, por isso também não te interrompi, não interrompi a tua fala. Bem, vamos passar para a Andrea, pode ser, Andrea, e trazer. Falei na data do 31 de agosto, que é a data que vai aí o último decreto municipal, né, falando da suspensão das aulas presenciais, e a gente também tem a data do 31 de agosto como proposta pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, num projeto de retomada das aulas presenciais. É isso, né? Sim. Eu não te interrompi, Doris, nem te cutuquei, porque eu estava aproveitando a tua fala para pegar o gancho, né? Porque ela também já deu uma boa conjunturada aí, né? Porque também a gente não foge do que a gente tem a nível nacional, né? Governo Leite, aí, Deca, pensando um pouco, tentando fazer um início, assim, pela tua fala, né? Pela questão política, né? As posições políticas que a gente tem nas nossas 3 esferas, né? O governo Leite, ele começa um momento de pandemia, suspendendo imediatamente as aulas, né, tendo um olhar, uma proposta pelo distanciamento social, reforçando isso, e bem encarado, assim, pela sociedade como um todo, de uma forma responsável, como deveria ser, né, se opondo aos encaminhamentos do governo federal, né, do nosso presidente, inclusive, entrando se opondo realmente, muitas vezes entrando em choque com os encaminhamentos e respondendo, muitas vezes de forma bem dura até, às propostas e às falas do governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a caminhada, né, foi mostrando o real propósito do projeto que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é um projeto liberal, neoliberal, que é um projeto entreguista, que é um projeto de Estado mínimo, né, que a gente sempre bate, é um projeto
que, enfim, se entrega ao capital, né? E foi cedendo ao capital, foi cedendo às pressões dos empresários, né? E largando, ao mesmo tempo, as responsabilidades para os municípios, que é o que a gente percebe numa proposta como essa, né? Na verdade, fica escancarado. Hoje, olhando na matéria, na verdade, ontem à noite, na matéria que saiu na RBS sobre a questão do retorno às aulas, que ele coloca assim, olha, o governo do estado está diminuindo as restrições, agora é com os prefeitos, né? Então, assim, o retorno à educação infantil, principalmente, fica com os prefeitos. Eu lavo as mãos. A postura é essa, né? Então, tu de forma irresponsável, né, larga a responsabilidade para os prefeitos. E para os prefeitos darem conta de responder à pressão. Né? E aí a culpa é do prefeito. Se abrir e uma tragédia acontecer, a culpa foi do prefeito. Se não abrir e as escolinhas fecharem e quebrarem, o empresariado, enfim, a culpa é do prefeito, não é do governador. Muito menos do presidente, porque por esse já estava aberto tudo desde o início, nunca tinha fechado, porque, afinal de contas, era uma gripezinha, né, gurias? Sempre foi para ele uma gripezinha, então não precisava ter fechado nada, né? Aulas, muito menos, para quê? Jovens, né? Jovens fazendo educação física na escola, bem tratados, né? Com as merendas, para que estaria com as escolas fechadas? Isso segundo o nosso presidente. Então, a gente, e aí, colocando para a questão das aulas no governo, na rede estadual, a gente nunca parou, na verdade, porque quando foram suspensas as aulas lá em março, já na semana seguinte já tinha uma programação com as atividades programadas para irem para casa, né? Então, algumas crianças levaram atividades, isso nas escolas que já tinham começado o seu ano letivo, porque também, como nós tivemos uma greve ali no final do ano, uma greve que foi muito forte, em termos de mobilização, muitas escolas aderiram, a gente terminou a greve ali em meados de janeiro, muitas das nossas escolas terminaram as férias em março e só recomeçariam o ano letivo ali, algumas dia 16 de março, outras dia 19, outras em 30 de março. Então, nem recomeçados tinham, e como a gente dizia sempre desde o início, professores não conheciam nem seus alunos, porque as turmas não tinham recomeçado. Então, a dificuldade no início foi como é que eu preparo uma aula para os alunos que eu não conheço, para as turmas que eu não conheço, eu não conhecia ainda. Então, mas, enfim, as coisas foram impostas e vamos indo. Era para ser para 15 dias, 30 dias, né? O pico nunca chegou e cada vez está mais longe. Parece que a gente vê... Eu não consigo, pelo menos, enxergar ainda qual é a dimensão desse pico e me apavora muito isso, porque quantas mortes a gente vai precisar ainda ver para poder, né, chegar nesse limite, né? E as aulas indo, né, acontecendo, professor pagando a sua internet, professor usando do seu material que não tem, porque os salários seguem atrasados, parcelados, né? O governo não move por isso que eu digo, eu retomo, né, nessa questão, o projeto político continua sendo implantado, quer dizer, a educação no Rio Grande do Sul segue acontecendo, fizemos uma parceria com o Google, né, então vai ser Google Classroom, uma parceria maravilhosa, com o chapéu dos outros, porque quem está lá na ponta, dando conta do Google Classroom funcionar, de alguma maneira, é o professor com a sua internet, com o seu computador, quando tem, ou do celular, que é uma loucura, eu tenho só escutado os colegas dizer, André, não dá para usar a plataforma no celular, dados móveis, tu entra numa reunião, numa live como essa, já foi teus dados móveis o mês inteiro, e as pessoas não têm mais dinheiro para pagar e renovar o seu pacote de internet. Os alunos, pior ainda, para dizer assim, alguns pior, alguns têm mais condições até do que a gente, mas na grande maioria dos nossos estudantes não tem acesso nenhum. Quando muito, tem um celular na casa para uma família de 4, 5 estudantes,
né? Então, o que a gente tem visto na prática, um grande distanciamento ainda, uma exclusão social ainda maior, né, dos nossos estudantes, porque a grande maioria não está acessando o trabalho imenso que os professores estão tendo, porque não é pouco, gente. Pessoal, assim, ó, a gente tem, é uma categoria que sempre se reinventa, sempre se ressignifica, né, e está se ressignificando, está se reinventando, está se superando até os seus limites maiores, porque a gente não teve preparação para essa era digital, a gente não estava preparado para isso, não tem informação para isso, mas as pessoas estão indo, estão buscando, algum que sabe mais na escola ajuda o outro, né, busca lá o passo a passo pela própria internet de como fazer, e está fazendo tudo que pode, além do seu horário, né? Professor, 20 horas não existe mais, assim, é 20, 40, a 20 se transforma em 40, as 40 horas se transformarem em 60, 80, porque é na madrugada, é no final de semana, né? As pessoas estão atendendo pais, atendendo alunos, estudantes, sem horário, sem limite, sem ganhar nada mais, por isso, muito pelo contrário, segue com o seu salário atrasado, com o seu salário parcelado, sem reajuste e sem previsão. O governo diz que está adquirindo os chips, internet, e que vai chegar. Eu tenho dito para os colegas, olha, gente, esperem, porque deve estar chegando a cavalo. Parece que já saiu lá do Piratini, mas deve chegar ali pelo 7 de setembro, ou 20 de setembro, junto com a cavalgada, né? Porque agora, como a gente já tem, né, não sei se vai ter, com a função da pandemia, mas deve estar vindo junto com a chama crioula, com essas coisas assim. Porque uma hora talvez chegue, mas a gente não está vendo isso chegar, né? E aí, enquanto isso, te vira. Agora já tem calendário de final de ano letivo, tá? Primeiro semestre encerrando com data agora de 28 de agosto, isso é o que o governo já encaminhou para as escolas. Primeiro ano, o ano letivo encerrando, a proposta do governo é encerrar dia 8 de janeiro, finalização de ano letivo, fechar nota. E aí o grande conflito que a gente está vivendo hoje, como é que eu dou nota para um aluno que não está participando das atividades porque não tem acesso? Como é que eu rodo? Como é que eu reprovo? Como é que eu dou zero para esse aluno? Ah, mas ele vai ter direito depois, quando voltar. Mas se o governo já está prevendo um término de ano letivo, sem nem ter previsão de retorno, aí ele lançou a previsão de retorno, né? Mas que a gente vai brigar muito, já estamos acionando o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, e já tem todo o movimento. Ontem nós lançamos nós fizemos já faz um período, umas 2 semanas, 3, já estou perdida, de um questionário para a comunidade, para a sociedade gaúcha toda responder, né? E ontem nós lançamos, foi a matéria ali no jornal, uma parte, um apanhado do resultado até o momento dessa pesquisa. E 70% dos que responderam não concordam com o retorno presencial enquanto não tiver as condições, né? Vacina para a educação infantil, pelo menos, o retorno da educação infantil somente com vacina, isso que as pesquisas apontam. E que, em último lugar, o último nível a retornar seria a educação infantil, e não como o governo está propondo, que inicie pela educação infantil. Nem com os adultos, as universidades estão dizendo que não vão voltar, depois a Márcia pode falar um pouquinho, acho, sobre isso, mas, então, assim, ele larga uma proposta totalmente desconectada da realidade, a gente não vê sinal de pico, muito pelo contrário, os casos só avançam no Rio Grande do Sul, né? E a gente aguarda aí um movimento do Ministério Público, de Assembleia, que a sociedade se junte aí nessa defesa que a gente faz, de que as escolas precisam se manter fechadas. O ensino remoto está sendo, não gosto de dizer remoto, né, esse ensino programado, essas atividades que estão indo para casa, mas enfim, é o que está sendo aplicado, esse ensino híbrido, né, está sendo difícil, duro, para a categoria que não estava preparada, que não tem condições financeiras para bancar, e mesmo assim tem feito, mas é a alternativa que a gente leva neste momento e vai ter que continuar. É isso que a gente tem hoje conversado com a categoria, né? Porque não dá para pensar num retorno presencial. Nenhum órgão
ligada à educação, os conselhos, todos os conselhos apontam esse ensino desta forma emergencial. A gente também tem uma grande preocupação que é, e depois? Isso veio para ficar? Como é que vai ficar a educação, a qualidade da educação? Mas eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade para debater esse tema. A gente sabe qual é a educação que a gente defende, qual é a qualidade, qual é a educação de qualidade que a gente acredita que a gente defende. A nossa bandeira não mudou, a nossa defesa não mudou. A gente está vivendo um momento de excepcionalidade e a gente está trabalhando com as ferramentas que tem, tentando manter o vínculo com esses alunos, com esses estudantes, para que a gente não os perca, para que eles não evadam definitivamente, principalmente para que a gente não os perca para o mundo aí fora, que a gente sabe que é cruel. Nessa situação de desemprego, de vida difícil, que está também acentuada pela questão da pandemia, qualquer vínculo que a gente possa manter com eles, de contato, de conversa, uma conversa sim, né? Os colegas já estão se aventurando a fazer umas aulas ali pelo Meet, né? Com aulas virtuais, e os resultados, os retornos têm sido de que é muito bom ouvi-los, muito bom chegar até eles. Então, todo esse movimento, a gente não pode pensar na questão de conteúdo, do que está faltando, do que não demos, do que faltou, dos vácuos, enfim, de tudo que vai ficar. Eu penso e tenho conversado muito isso com os nossos colegas. A gente tem que acalmar e diminuir um pouco as nossas ansiedades e angústias e tentar viver e entender que este é o momento e que vai precisar continuar porque a gente defende que as escolas fiquem fechadas. E para que as escolas fiquem fechadas e a gente mantenha esse vínculo, a gente precisa continuar, neste momento, com essa modalidade de ensino. Que não é de ensino, de contato, enfim, com os nossos estudantes. Exigindo condições de trabalho, exigindo a internet, pelo menos, exigindo material do governo, porque não vai ele pensar que vai fazer propaganda aí de que a educação no Rio Grande do Sul, com o chapéu sempre do professor, porque é isso, né? Nós lá na ponta, dando conta para que ele leve essa bandeira aí. Mas eu acho que um pouco isso, assim, já falei demais também, né, Doris? A Márcia, vou tirar o tempo da Doris, da Márcia, mas eu queria trazer essa questão. A angústia muito grande por conta dessa modalidade de ensino que a gente está vivendo, mas que a gente precisa entender que é uma excepcionalidade, e que para que a gente mantenha as escolas fechadas, como a gente defende que tem que ser fechada, a gente precisa, neste momento, mantendo o vínculo com o nosso estudante dessa forma. É duro, difícil, não é fácil esse trabalho, está massacrando os professores, os funcionários de escola, que têm que ir para os seus plantões na escola, as equipes diretivas nem se fala, os diretores estão sobrecarregados ao extremo, né? Trabalho hoje para entregar amanhã, e isso vem desde março, né? Isso eu falo da realidade da rede estadual, tá, gente? Mas, como eu disse, a gente se ressignifica, se reinventa, e a comunidade, a nossa sociedade precisa entender e valorizar o papel do professor e do funcionário, do trabalhador em educação. Entender que quem está fazendo tudo isso lá para o seu aluno, para o seu filho, não é o governador, somos nós que estamos ali na escola, mantendo ela viva, né? Mesmo que fechada, mas viva. A que custo, né, Andréia? Uhum. Vamos passar. Deca, só para trazer o dado, né, atualizado, até as 14 horas de hoje, até as 13, 105.791 pessoas tiveram óbito no Brasil. Na realidade, a média é a mesma, com variações de 2%, 3%, 4% de dia, né? Então, nada diminuiu, né? A gente não aumentou. Está no pior, na realidade, né? Mas, Márcia. Márcia, por favor. Essas companheiras maravilhosas, nunca é fácil, né? Ouvindo a Andréia, eu sou mãe, meu filho estuda numa escola estadual aqui eu estou em São Lourenço do Sul, né? Atuo no campus aqui em São Lourenço. Meu filho está em fase de alfabetização, então, ouvindo a Andréia, eu tenho... inclusive, eu pedi para a escola, fiz uma justificativa avisando que o meu filho não ia continuar com as atividades de ensino remoto, porque é muito difícil, né?
E tem uma relação, e aí eu agora como mãe, não estou nem falando como professora da universidade, mas é que é isso, a gente continua exercendo as nossas atividades profissionais, né, quer seja na universidade, na atividade de ensino, de extensão e de pesquisa, e agora eu vou falar mais adiante sobre o ensino remoto na universidade. E então o nosso dia é sobrecarregado com as atividades profissionais, e além disso tem toda a carga, né, da casa, da família, da educação dos filhos, né, então que é algo que tem nos exigido cada vez mais, por isso o aumento do trabalho. Eu sempre costumo dizer que eu nunca fiquei a parte da minha casa que eu mais habito nesse momento é esse espaço aqui, que eu passo praticamente o dia inteiro trabalhando, né, só saio à noite para dormir. Mas é uma realidade que a gente está tendo que enfrentar, e eu acho que a fala da Andréia, ela me tranquiliza um pouco ao ouvir, né? Que é isso, a todo momento a gente aprende, ressignifica as coisas, né? Mas pensando na questão do ensino na esfera federal, né, como bem disse as colegas, a gente não tem um governo, o Ministério da Educação, ele, né, apesar de agora ter sido nomeado um ministro que está sumido, né, eu sempre costumo dizer onde está esse ministro, né, porque a pasta da economia se sobressai sempre a pasta da pauta da educação. Há uma pressão, sim, aí, assim, eles estão sumidos, mas por trás há uma pressão muito grande por parte da área do ensino superior às universidades para a retomada do ensino. Então, a FURG, assim como o IFE, né, IFRS, em março ainda já pararam as atividades, e a FURG aprovou em julho uma deliberação para a retomada do ensino remoto. Foi aprovado o calendário, então, a partir do dia 14 de setembro, a previsão do retorno às atividades de ensino, né, na modalidade, né, que a gente chama de ensino remoto emergencial. A pós-graduação da universidade voltou essa semana passada, então, né, quem está fazendo pós-graduação já está assistindo às aulas, e aulas de forma síncronas, né? A gente entra no Meet ou entra numa dessas plataformas para assistir às aulas, e na graduação a discussão é que isso não seja feito dessa forma. Nós, enquanto o Sindicato dos Professores, a gente, por questões, né, como bem disse a Andréia, a gente sabe que a educação que a gente defende, nós, por princípio, somos totalmente contrários ao ensino remoto. Entendemos que a pandemia é uma excepcionalidade, né? Então, dessa forma, sendo uma excepcionalidade, a gente tem que avaliar as condições para a retomada das atividades de ensino. E quando a gente foi fazer a pauta e fazer a discussão dentro na Profurg, né, a gente fez diversas rodas de conversa com colegas, a gente tem, né, uma disparidade, né? Tem colegas que são totalmente contrários, tem colegas que estão querendo muito voltar, e tem colegas que entendem que é ruim, mas que é necessário. Então, a gente não tem uma unanimidade, né, no processo interno, no coletivo dos professores da FURG e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Acho que a situação do IFE é muito mais complicada, porque se trata, né, de ensino médio, então tem muitos estudantes, né, ainda que são menores de idade, tem toda uma outra complexidade, e a gente sabe, né, o quanto os cursos técnicos exigem atividades presenciais, e então isso gera também uma outra questão, dificulta mais o processo, assim como a gente tem os cursos, né, cursos com muitas atividades práticas dentro da universidade. Então, essas questões todas permearam as nossas discussões, e nós, então, decidimos que, enquanto, né, posicionamento do sindicato, enquanto da Profurg, nós deveríamos trabalhar na luta, né, pelas melhores condições dos trabalhos dos professores e das professoras, bem como a universalidade ao acesso, né, a todos os estudantes da universidade, do Instituto Federal, que tenham condições de acessar as plataformas, né, de ensino. No caso da FURG, felizmente, a gente fez uma briga, né, nacionalmente, não só na FURG, mas a FURG já partiu do princípio que deveria trabalhar com uma plataforma free, né, que é o Moodle, que já utilizamos na modalidade de ensino EAD, e a nossa briga, porque há instituições, outras universidades no país que estão trabalhando, que querem buscar plataformas, por exemplo, como o Google Classroom, ou outras plataformas que são pagas. Nós entendemos, né, que faz parte da nossa luta para que a gente possa utilizar plataformas livres,
e com isso não incentivar, né, o ganho, né, financeiro de grandes empresas, grandes conglomerações da parte de comunicação. Então, felizmente, a FURG vai trabalhar com uma plataforma. É óbvio, a André fala da ansiedade, está todo mundo assim, né? Está todo mundo muito angustiado, muito realmente preocupado como vai ser esse processo de retomada. Muitos estudantes que são contrários, muitos estudantes são a favor, então há também isso, acho que é um processo, porque ninguém sabe o amanhã, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A universidade tem uma resolução que até dia 23 de setembro não temos nenhuma atividade presencial, então até esse momento todas as atividades são remotas, só estão indo à universidade, né, principalmente os colegas, né, técnicos administrativos que têm que desenvolver alguma atividade presencial, algum professor com pesquisa, com seres, com animais, ou, né, que precisam estar na universidade. Então, até 23 de setembro, a gente tem isso definido. A gente tem a expectativa que esse ensino remoto permaneça pelo menos durante todo esse semestre, que vai findar final de dezembro. Essa é a nossa expectativa. A gente não tem certeza, né, se isso vai acontecer. É claro que essa questão do ensino remoto é muito, muito, muito difícil, porque nenhum de nós, como bem disse a Andrea, né, estávamos habituados a isso. E a Doris falou que uma coisa que eu uso muito, né, a educação com amor, né, a gente, apesar de estar trabalhando com adultos, eu procuro ter essa relação, né, eu acho que não existe educação sem afeto, a gente tem uma proximidade, a gente tem um contato, tem esses estudantes que estão entrando na universidade, que tiveram apenas 1, 2 semanas de aula, que não estão habituados, né, à forma de trabalho da universidade. A gente sabe que o primeiro semestre dentro da universidade sempre ele é muito mais difícil que os outros. Então, esse contato não existe. Então, é uma preocupação. E por que a gente se preocupa, né? Por que às vezes a gente também é contrário ao ensino remoto, ou porque, na verdade, a gente está preocupado com a qualidade, né, da educação que nós vamos estar trabalhando nesses períodos. Eu acho que não é simplesmente quer trabalhar, porque muita gente fala, vocês não querem trabalhar. Primeiro que eu sempre digo que professor não é, o nosso trabalho não é apenas dar aula, né? A gente desenvolve inúmeros projetos de pesquisa, de extensão. Eu atuo em 4 projetos de pesquisa e extensão que já demandam uma quantidade muito grande de tempo e que são fundamentais para desenvolver as atividades de ensino. Então, a gente fala muito da praxis, né? A gente não existe teoria sem praxis, eu pelo menos não acredito nisso. Então, as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, elas automaticamente me ajudam a trabalhar as atividades de ensino, e isso vale para todos os professores, né? A gente precisa dessa relação. Então, no período em que a gente teve de março até agora, as atividades de pesquisa e de extensão continuaram acontecendo. É claro que muitas delas, né, à distância, assim, muitas reuniões, né, de forma remota, como essa que a gente está fazendo, mas é importante deixar claro para a sociedade que a própria universidade, ela teve um papel fundamental na cidade do Rio Grande, aqui em São Lourenço do Sul, né, desenvolvendo materiais, desenvolvendo produtos, né, como o álcool em gel, como máscaras, para atender as demandas da comunidade. Então, assim, essa é uma questão muito importante que a gente precisa falar. E aí a Andrea falou a questão do governador, né, que inicialmente eu acho que ele assumiu uma postura, como outros governadores, a postura do olhar da ciência, o cuidado da ciência, né, de respeitar o que os pesquisadores estavam falando. Só que a gente percebe que, com o decorrer dos meses, este olhar que era preocupado com a ciência começou a receber uma pressão muito grande dos empresários, uma pressão muito grande do capital, que a gente vai falar, né? E aí, essa pressão que está fazendo com que eles agora achem e normalizem, né, 1.000 mortes por dia, entendam que é possível recomeçar, porque os pais precisam, a fala do governador foi essa, os pais precisam deixar seus filhos na escola para poder trabalhar, ou seja, a preocupação, ela deixa de ser a vida e passa a ser, né, o que a gente já vinha discutindo, que era as vidas, não, né, o lucro não pode sobrepor as vidas. E é isso que está acontecendo nesse momento. Então, acho que a nossa resistência tem que ser essa, é não ao ensino presencial neste momento. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente tem que ser persistente, né? Porque a gente precisa preservar as vidas. Eu acho que as vidas têm que estar... a gente não pode coisificar, né, como se diz, as pessoas, né? A gente precisa sempre privilegiar as vidas. Desculpa também se eu me estendi, né? A gente vai falando, bota um monte de professor a falar, isso não, que dá, viu?
Não, e eu louca aqui para me meter também, assim, né, na fala das colegas, a gente falar primeiro, né? Eu Então, posso, Teca, fazer um... Olha que eu vou só devolver. Tá. Vou devolver para o Marcinho rapidinho só. Não, era ver que se ele quer trazer alguma coisa, porque são... os meus cachorros vão começar a latir bastante agora, se vocês escutarem, eu vou fechar o microfone, porque tem gato no pátio, então... Mas o que eu queria comentar era sobre a função da volta do ensino, né? Não sei se vocês viram, em Manaus, no segundo dia de retorno às aulas, já teve professor contaminado e tiveram que fechar às pressas as escolas, né? Porque enquanto nós não tivermos uma vacina, vai ser isso, né? E por conta desse discurso de não ao isolamento social, ao distanciamento, é o que está acontecendo, né? Um abre e fecha, que a gente já conhece de cor e salteado. E outra é que as escolas, principalmente as escolas públicas, né? Que escola vai conseguir manter um protocolo de mínimo, né, de sanitário, como distanciamento, as crianças usarem máscaras? Quem tem filho, né? Eu não tenho filho, mas a gente tem amigos e sobrinhos. Qual a criança que usa uma máscara, né? Qual a criança? Tem um videozinho que hoje circulou aí bastante, hoje e ontem na internet por conta disso, que é muito engraçado, mas se não fosse trágico, né? Disso, é a criança que troca a máscara com o coleguinha, a criança que vai comer, não tira a máscara. E como que e fora isso, quantos professores a gente percebe, lê bastante relatos, reportagens, que estão, como a Andrea falou, no seu ápice, né, aí de estresse, porque, né, tem que saber que tem que talvez voltar para uma sala de aula com 40 estudantes, porque não é voltar para uma sala de aula com 2, 3, com 5, é com 40 estudantes numa escola que chega a ter 500 estudantes, né? Então, esses professores, no ápice de estresse, com problemas de depressão, né, então tudo isso, né, colabora para que a gente tenha um ambiente nada saudável para começo de retorno, e principalmente, como a Andrea falou, né, de retorno da educação infantil, né, que na realidade, deveria ser o último, né. Eu acho que o discurso, o que a gente vê dentro da universidade, né, Márcia, é um discurso responsável, não do governo federal, não com o MEC, mas da instituição, né, como um todo, obviamente que distou alguns discursos, mas da gestão da universidade, assim, com apoio aí, com muita resistência dos sindicatos, né, como a Profurg, a Epitafurg, dessa discussão de retorno às aulas, mas responsável, né. A gente tem estudantes na universidade que têm a mesma realidade, obviamente, que a universidade não é nenhuma bolha, com nenhuma condição financeira, ele não tem internet, né, e a universidade conseguiu resolver algumas coisas, mas toda a preocupação que a gente tem, então eu queria falar, já são 10:03, a gente daqui a pouco não consegue dizer todo mundo falar de novo, não é para responder isso, né, mas era um comentário que eu queria trazer para o nosso debate. Marcinho, a Doris quer trazer, né, um complemento, eu só vou fazer um registro, tem várias participações, a gente está trazendo aqui na tela, mas vou resgatar a presença aqui da Maria de Lourdes Lose e também já, junto com isso, dizer que o Marcinho está aqui e na produção, como jornalista, junto comigo e com o Rafa, que somos radialistas pelo Paralelo, mas o Marcinho é um TAI, é um trabalhador em educação, e é algo que a gente, a Epitafurg, junto com a Profurg também, Sinterg, CEPER, CNTE, traz também essa questão que, para além das profs e dos profs, tem todo um coletivo e uma diversidade de pessoas que trabalham com educação, que passam por essa mesma situação, muitas vezes em condições até mais difíceis ou mais insalubres, ou tanto quanto, né, cada um nas suas especificidades de fazer, mas fazer esse registro, né, que temos trabalhadoras e trabalhadores em educação que trazem uma diversidade de fazeres dentro dos espaços de educação, né, escolas, universidade, institutos. Então, só para fazer esse registro e passar a palavra para a Doris. Bem rapidinho, o meu áudio tá bom, Deca, colegas? Deu uma falhadinha de leve, mas tá bom o meu áudio agora. Márcio, dialogando diretamente contigo, né?
nessa questão do perigo do retorno às aulas. Eu trago alguns números, né, que eu peguei hoje do site da CNTE, para a gente ter uma dimensão da tragédia, né, que será, se for efetivada, esse retorno às aulas. Nós somos, entre a rede pública e a rede privada, são 53 milhões de estudantes. E aí nós somamos a isso 47 milhões de estudantes na educação básica, aproximadamente, 8 milhões de estudantes no ensino superior. Nós somos trabalhadores em educação, mais de 6 milhões de trabalhadores em educação. Nós somos 1/3 da população, né? E isso sem contar com os em torno de 210 milhões de pessoas, né? Então, esse é o tamanho da tragédia que nós viveríamos, né? Da tragédia sanitária que nós viveríamos com o retorno presencial às aulas. E o perigo, né, desse retorno é que agora começa a campanha. Por acaso, meu filho, hoje ao meio-dia, estava vendo o Brasil Urgente, programa. E o apresentador, dizendo que tem um médico aqui do Rio Grande do Sul, muito famoso, ele tem um estudo que diz que as crianças pequenas da educação infantil não transmitem o vírus. Então, agora a campanha é essa, né? Para que se retome a campanha do governador do estado, que se retome as aulas presenciais pela educação infantil. Né? E eu digo que muitos desafios. Né? Aliás, os trabalhadores em educação, os professores sempre foram muito desafiados. Né? Então, agora nós temos vários desafios. Entre eles, Marcinha, não perder esse vínculo, né, com os nossos estudantes, manter esse vínculo, que foi interrompido, e eu falo em termos de educação infantil, foi pior, eu acho ainda, porque as colegas estavam naquela fase que a gente chama de adaptação, né, das crianças se adaptando, então poucos tiveram contato. Então esse é um desafio, e que a nossa categoria aqui, e aí eu falo enquanto base de Sinterg, tem desempenhado um trabalho assim, ó, maravilhoso, desde o começo, quando se encerraram as aulas, né? As colegas têm feito de tudo, como a Andréia disse, a gente tem que se reinventar, né? E nós, trabalhadores em educação, estamos fazendo isso, de manter esse vínculo através de vídeo, através de brincadeiras, seja o WhatsApp, até pelo WhatsApp. As colegas tentam manter esse vínculo com as crianças, né? E é o nosso grande desafio que a gente tem. Outro desafio é chegar até esses educandos, até esses alunos que não vão ter acesso. Que a gente sabe que a pandemia vai ser uma tragédia educacional muito grande, né? É um prejuízo muito grande em termos de educação, né? Então, esse grande desafio que nós temos aqui no município, como chegar a esses alunos? E uma colega falava que colocava na reunião do comitê para nós, que de uma turma dela, somente 4 da escola dela, do 5º ano, não tem acesso, e ela estava muito feliz com isso, né? E nesse contexto que a gente vive, é de se ficar contente mesmo, porque a gente sabe que de uma turma são 4 alunos, e que com certeza os colegas vão dar conta, e não vão deixar ninguém para trás nessa pandemia. É esse o desafio. O outro desafio é que esse momento seja realmente um momento de excepcionalidade, porque nós sabemos que tem um projeto privatista da educação. Desde que a presidenta Dilma foi retirada do poder, que nós sofremos um golpe na democracia, e ela também foi tirada por isso, né? Que tem esse projeto todo privatista por trás da educação. Então é um grande desafio que esse momento seja um momento realmente de excepcionalidade. E nós conversávamos isso num paralelo, né, Deca, com a Lara, maravilhosa, um beijão para a Lara, se estiver nos assistindo. Nós falávamos sobre isso, sobre o perigo do homeschool, o perigo desses institutos, né, do Instituto Milênio, do Le Mans, né, que querem essa fatia da educação, que querem a privatização da educação. Então, nós temos muitos desafios.
E nesse contexto, se a gente fosse continuar conversando aqui, a gente entraria também na importância que tem as próximas eleições, porque são projetos de governo que estão em disputa, né? Então, eu vou parar um pouquinho por aqui, eu acho que as colegas querem falar também. Mas são muitas questões que a gente poderia ficar aqui horas discutindo, né? Vou te chutar. E precisamos retomar, e me comprometi, inclusive, com a Suzy, de que nós vamos marcar uma próxima pauta também para garantir a participação dela aqui com a gente. E precisamos, obviamente, seguir esse debate, né, gurias? Pedir, a gente está 1 minutinho para as 4, mas pedir, sim, para a Andréia trazer... Que pena! Um pouco... trazer mais um pouco da contribuição para o debate. Tudo Andréia, muito rápido. Márcia, pode ser? Né, Marcinho? Ai, a gente ficaria mais 1 hora, 2, né? Se tivesse um cafezinho, mais ainda, né, gente? O cafezinho do Paralelo vai ser o ponto, assim, a volta tem que ter um grande encontro com o café do Rafael. Café colonial. Eu só quero agradecer. Só para colocar mais uma questão, assim, reforçar, né? Acho que a nossa luta, neste momento, mais do que nunca, é mantermos as nossas escolas fechadas. São vidas que a gente precisa preservar. Não só... Ai, Rafa, que cruel. Isso não se faz. Olha, e tem companhia lá tomando café com ele. Brincadeira. Então, assim, eu queria colocar, assim, reforçar para encerrar, né, o CEPERS, a nossa luta hoje, a nossa principal bandeira é mantermos e lutarmos pelas escolas fechadas, né? Então, tem sido isso aí, já tem definido um movimento para a semana que vem, inclusive, hoje recebi as orientações da estadual, nós tivemos, na semana passada, uma atividade de um ato simbólico, representando o dia do pagamento, que, para variar, não recebemos, né? Que como um basta governador, né, basta de descaso, basta de enfim, agora para quarta-feira um ato simbólico, novamente, onde for possível fazer, com a pauta das escolas fechadas, vidas preservadas. Claro que a gente aqui tem uma discussão já interna do nosso Conselho Regional, que consideramos pelo grande número de contágio na cidade, que não é prudente, né, não fizemos, mas botamos uma faixa ali no nosso prédio, então o movimento vai acontecer. Então a luta hoje é pelas escolas fechadas, a gente está em unidade com o movimento Mães e Pais pela Democracia do Rio Grande do Sul, que tem feito um grande trabalho nesse sentido também, junto com o Ministério Público, que também é apoiador dessa bandeira. Então a gente vai seguir aí nessa luta. E estou à disposição para a gente seguir conversando, tá? Estou sempre à disposição para o Paralelo. Acho que um beijo, Márcia, aí para São Lourenço, para tua menina, né? Eu também tenho um filho, o meu um pouquinho maior, está no 8º ano, a gente está se desafiando na plataforma, eu aprendendo mais do que ele, porque ele já consegue ir além de mim, mas a gente está se desafiando e está conseguindo ali dar conta, mas é muito difícil, não é o que a gente defende, né? Mas eu falei num programa outro dia, se eu tivesse que decidir enquanto mãe, né? Eu não quero ter que tomar essa decisão, porque eu acredito que a escola é fundamental na formação dele enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Então, eu defendo a aula presencial, né? Porque eu acredito que ele precisa do coletivo, de estar junto com os amigos, de aprender junto com o professor. Não é aqui, olhando, né, pela internet, por uma tela, que ele vai ter a sua formação completa. Mas eu não quero ter que decidir liberar ele para ir para a escola nesse momento, porque a vida dele também é a prioridade para mim, né? Então, não cabe aos pais tomar essa decisão, gente, é isso que a gente precisa defender. Quem está hoje nos governando é que tem que ter esse poder de decisão e responsabilidade. Não dá para deixar na responsabilidade dos pais ter que decidir para o seu filho por manter em casa ou se arriscar e ir para a escola, né? Tá, Márcia. A Deca voltou. Acho que tinha que cair, então. Márcia. Oi, acho que caiu de novo. É um menino, André, eu tenho o Francisco, meu menino
em fase de alfabetização, que está bem difícil, e é bem difícil ter que escolher, mas eu acho que é importante, e o recado que eu deixo é que muita gente diz, mas nós estamos perdendo um ano. E eu sempre gosto de lembrar que quem tem pressa, por que a gente tem que ter pressa? Né? A gente não precisa ter essa pressa toda, a gente não está perdendo, a gente está ganhando a vida, está garantindo as nossas vidas, as vidas de quem a gente ama, né, das pessoas que estão próximas da gente, inclusive, e da sociedade como um todo. Eu acho que a nossa luta não é por mim, não é pelo meu filho, não é é por todos nós. Eu acho que é uma luta coletiva, por isso que nós entendemos, né, que a pauta é realmente não retorno, né, das atividades presenciais, e que a nossa defesa tem que ser pela educação, a educação com qualidade pública, né, que é o que a gente defende, mas que a gente não se preocupe, né, com esta urgência que o mercado nos impõe, né? A gente precisa se formar rápido, a gente tem que ser tudo rápido, a gente não consegue, que a gente possa utilizar esse momento da pandemia para a gente olhar para as coisas com um tempo mais tranquilo, com mais olhar para as coisas de casa, olhar para o filho crescendo, porque a gente não vê o filho crescer, porque a gente está sempre correndo. Eu acho que é muito ruim isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar isso como um aprendizado, né? Um aprendizado que a gente não pode levar essa vida frenética. Eu tenho dito para mim e tenho procurado colocar horários na minha vida para poder dar conta de tudo que está acontecendo, porque senão a gente vira uma máquina para atender as demandas externas, e a gente tem que trazer esse olhar para dentro das nossas casas, e ter o cuidado de dizer, não, nós não estamos perdendo, vamos ter tranquilidade, calma, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. E eu acho que é esse que é o recado final que eu deixo nesse curto espaço. E muito, muito obrigada pelo convite. Pessoal, eu acho que a gente vai ter os termos que a gente sempre diz, né, uma educação pública, de qualidade, gratuita, e nesses tempos, né, e presencial, né, porque, na realidade, o que a gente percebe, né, que é um desafio que a gente vai ter que assumir daqui para frente, é contra o homeschooling, né. Eu atuei há 12 anos na SEAD, na FURG, né, trabalhando nos cursos de EAD, mas nenhum de nós, como um todo na SEAD, né, hoje não atuo mais, defendia isso como a única modalidade, né, e sim como uma forma de modalidade. Mas a gente percebe que os governos, né, a luta no Fundeb foi contra os vouchers, né, de privatização que esse dinheiro da escola da educação infantil fosse para as empresas privadas, né, e então isso a gente vai perceber... em São Paulo, né, existe... o Eduardo Leite junto com o Luciano Huck, né? Isso para mim. Exatamente. Em São Paulo, do governo Dória, dá um voucher para as escolas de educação infantil, né, de uma forma de tirar a responsabilidade do Estado. Então, isso acrescenta-se a tudo isso que a gente luta, né, mas ainda é essa, daqui para frente, que vai ter que ser uma luta bastante permanente aí de todos os trabalhadores da educação. Tem mais luta, né? Gurias, 4h07. Vamos agradecer, né, muito a participação de vocês aqui, a disponibilidade para o debate, para a luta, porque é isso mesmo, né? Tem mais luta pela frente, sempre tem mais luta pela frente, né? Mandar um beijão para a Suzy também, Suzy Barros, que está ali, que está junta, e reafirmar o que falei já no início do programa, Suzy. Nós vamos marcar uma próxima pauta, esse debate segue sendo uma das pautas principais, né, do Paralelo, que é a pauta da educação, e a Suzy vai vir junto com a gente também para esse momento. Agradecer vocês, tá, gurias? Doris, Andréia, Márcia, e reafirmar o que vocês já sabem, mas a gente reafirma que o Paralelo 30 é o espaço, sim, das categorias, é o espaço para a gente construir esses debates e construir a luta coletivamente. Tá bem? Então, agradecendo vocês, dando uma boa tarde a todas e todos, um ótimo final de semana, dizendo que essa live fica salva na nossa página do Paralelo 30 Aptafurg no Facebook, e terça-feira que vem, às 15h, a gente volta com mais Paralelo 30. É isso, meninos. Então, até lá. Até lá.